Oi, pessoal no Instagram, tudo certinho? Vamos começar a nossa live de hoje. Tô só achando um filtro para ficar menos pior a pessoa que tá derretendo de calor. Está difícil aqui achar um. Acho que é isso mesmo, sabe assim? Fernanda, aceita que dói menos e tá tudo bem. Então tá bom. Bom, é importante vocês estarem me ouvindo. Tá tudo certinho aí? Que eu tô de microfone. Ai, o microfone aqui. E aí, Si, tudo bem? Tá me ouvindo? Ângelo também falou que tá tudo certo. Bom, gente, live de hoje vamos falar um pouco sobre as diligências convencionais, vamos chamá-las assim, né? E as especializadas. E qual que é a diferença? Quanto que eu posso cobrar em cada uma delas? Quem pode fazer cada uma delas? Tem tudo isso que eu quero conversar com vocês hoje, porque esse tema é realmente assim muito interessante. Primeiro, tem alguém aqui que nunca assistiu uma live minha, já se pronuncie nos comentários, tanto no Instagram quanto no YouTube, porque muita gente tá chegando agora, né, no perfil por conta do workshop. Faltam 6 dias para começar o último workshop do ano relacionado à correspondência jurídica, o 10º workshop do CAP. Já vi que tem família CAP aqui também. Fernanda, o que é a família CAP? Família CAP são os alunos do treinamento correspondente à performance. E a gente se intitula de família CAP. Já vi que temos algumas aqui. Ó, bastante gente nova aqui nessa... E aí, Thiago, tudo bem? Muita gente nova aqui na nossa live. Pessoal que é novo provavelmente está chegando por conta do workshop. Esse tema de diligência especializada é algo que eu falo no workshop, de uma forma mais profunda, tá? Mas aqui, como eu falo sobre muitos assuntos relacionados à correspondência no workshop, eu decidi também fazer essa live próxima ao evento para detalhar bastante o que é diligência convencional e as diligências especializadas. Aqui no YouTube também, o Ângelo nunca assistiu uma live. Seja bem-vindo, Ângelo, que bom que você está aqui à noite com a gente. Vamos lá. E engraçado, né? Pessoal que às vezes é novo aqui no perfil, muitos de vocês ainda nem sabem o que é o correspondente jurídico, né? Eu fiz essa enquete lá no canal do Telegram da Semana do Correspondente Jurídico, que são para os inscritos para esse workshop, e muita gente votou que não conhece a correspondência, que não atua ainda na correspondência. O que é muito interessante. Provavelmente são jovens advogados, ou bacharéis, ou estagiários, que estão à procura aí de aumentar a receita, de aumentar a experiência no começo da carreira jurídica, e entenderam que a correspondência, na minha opinião, é a única maneira de você começar na carreira jurídica. E por que, nossa, Fernanda, a única maneira? Mas você tá muito louca, né? Você tá muito ousada. Cara, não é. É que eu fico pensando assim, beleza, né? Tu abriu seu escritório de advocacia e vai começar a ter os seus primeiros clientes. Óbvio que você vai. Afinal de contas, estudou para isso, colocou os seus sonhos em cima disso. Mas até esses clientes chegarem, como você vai se sustentar? O X da questão é esse. Não necessariamente você precisa ser como eu, né? Escolher a correspondência como o trabalho da vida. Não necessariamente. Mas que a correspondência vai ajudar no começo da carreira, eu não tenho a menor dúvida. E não sou só eu que estou falando, porque eu sou correspondente, então é meio... Tô vendendo o meu próprio peixe, né? Mas se você seguir perfis de grandes advogadas aí, a Brenda, do Advogada de Família, a Mari, do Carta Jurídica, que são grandes advogadas hoje que têm seus escritórios, elas começaram na correspondência. Porque justamente é o que vai fazer pagar o começo das suas contas do seu escritório, porque os honorários demoram para chegar. Eu quero ver que ação no PROCON, no JEC, seja lá onde você vá atuar, que você consegue honorários em 3 meses, em 2 meses. Não consegue. Mas os boletos chegam, viu, gente? Os boletos chegam. E aí, o que você vai fazer? Então, a correspondência é um caminho. E ela sendo bem feita, bem trabalhada, bem conduzida, quando o seu escritório de advocacia decolar, não necessariamente você vai abandonar a correspondência. Eu sempre falo,
não vai virar as costas para os seus primeiros clientes, né? Aqueles que te deram a oportunidade. Coloca alguém no seu lugar, dentro do seu escritório e continua a carteira da correspondência. Então, assim, só benefícios. Não vejo nenhum ponto negativo, né? Quando me perguntam, e aí, Fernanda, qual que é o ponto negativo do ser correspondente? Cara, é um trabalho que você é remunerado para ganhar experiência e eu não vejo nenhum ponto negativo na correspondência. Pelo contrário, dentro do direito, é o trabalho menos engessado que eu conheço. Engessado no sentido assim, você pode trabalhar de qualquer lugar do Brasil, em qualquer comarca, no seu horário, no seu tempo, com a sua flexibilidade. Então, assim, quando você, não sei se você já trabalhou no mundo corporativo, dentro de escritórios de advocacia, mas eu já, em muitos, e um dos maiores, inclusive, do Brasil, e não existe essa flexibilidade da correspondência quando você está no mundo corporativo. E quando você tem o seu escritório de advocacia, o seu escritório de advocacia, aí sim, talvez você tenha uma vida mais flexível. Mas até você ter uma flexibilidade associada a ganho financeiro na advocacia, ela demora um pouco. Mas a correspondência, ela ajuda e muito nesse começo da jornada do jovem advogado. E nem preciso falar, né, do estagiário e do bacharel. O que o estagiário aprende, o que o bacharel aprende, sensacional. Mas beleza, a live de hoje não é sobre isso. Isso a gente vai conversar bastante no workshop. Foi só para te dar uma introdução aqui dessa live, tá? E antes de mais nada, eu quero trazer para vocês o que é a correspondência normal, e vocês vão entender porque eu coloco essas aspas aqui, e a especializada. Tem gente, às vezes, que nem sabe que existe, né, dois tipos de correspondência. Fernanda, como assim? Entenda como especializada qual é o meu conceito, tá? De diligência especializada. É algo diferenciado. Como assim, Fernanda? Diferenciado na matéria, diferenciado também na resolução da diligência ou da audiência e especializada também no sentido da devolutiva. Um grande erro assim que eu vejo os correspondentes ou os jovens advogados, enfim, cometerem logo no começo na correspondência. O que vale no mundo da advocacia raramente vai servir para o mundo da correspondência. Então não adianta você falar que você é especializado porque você fez pós em direito do trabalho ou em processo civil. No mundo da correspondência, não é esse tipo de especialização que leva-se em consideração. Porque a pós em processo civil ou a pós em direito do trabalho, ela é bacana? Ela é, principalmente para quem faz petição, para quem elabora teses, né, para quem tem essa parte mais intelectual. O que não acontece na correspondência. Mesmo que você vá fazer uma audiência trabalhista, por exemplo, você não precisa ter pós em direito do trabalho para fazer uma audiência trabalhista. Se você tiver experiência, ou se você for um curioso e quiser começar porque você ama e você vai estudar direito do trabalho, você pode realizar as audiências. Então não é esse tipo de especialização. Eu considero diligência especializada algo nichado. O que é nichado? Pegaram um determinado assunto e dentro desse assunto um determinado segmento e isso ser especializado. Por exemplo, realizar audiências de forma especializada no que se refere à leitura de orientação, leitura de defesa, leitura do caso. Eu não acho isso uma audiência especializada. Aliás, eu não acho, eu tenho certeza que isso não é uma audiência especializada, porque no meu ponto de vista e do jeito que eu ensino, todos os correspondentes têm que fazer isso. Seja a diligência convencional, a audiência, né, convencional, ou seja, consumidor, seja audiência especializada. Então, não cataloguem a diferença entre audiência comum e especializada com o fundamento de leitura profunda no caso, porque isso é a obrigação de qualquer correspondente.
seja o correspondente que vai defender um plano de saúde, uma empresa de telefonia, que são aqueles que a gente considera como contencioso de volume, que são aquelas audiências mais simples, até aquele cara que vai fazer uma audiência mais complexa. Todos os correspondentes têm que ler as orientações e a defesa. Ler e entender o que se refere a uma audiência não é uma audiência especializada. Esse é o primeiro ponto que eu quero deixar claro. Sabe por quê? Porque se as pessoas entenderem que a audiência especializada é aquela que você estuda o processo, o que será que é uma audiência que não se estuda o processo? Eu fico curiosa. Como que esse correspondente vai? Só porque é uma empresa de consumidor, de contencioso de massa, quer dizer que não tem que ler? Eu não entendo de forma alguma. E é por isso que o meu perfil se chama correspondente alta performance. Porque há correspondentes que não leem. E, na minha opinião, eles não são alta performance. Aqui eu ensino como um correspondente ele vai atuar em alta performance. Isso não é especializado. Isso é básico, na minha opinião. É assim que a gente trata aqui. Na minha empresa, para quem não sabe, eu sou sócia de uma logística jurídica que atende, em sua grande esmagadora maioria das vezes, o contencioso de volume. Contencioso de volume, na minha empresa, não é tratado de forma comum. Contencioso de volume na minha empresa é tratado de forma diferenciada. A defesa é lida, as orientações são lidas e o correspondente atua dessa maneira. E não é especializada, é comum. Dentro dos meus clientes, existe a carteira especializada, que é, Fernanda, tem um caso, já começa assim, tá? Especializado, o seu cliente ele vai sinalizar. Se é uma diligência pontual, se é uma audiência pontual. E o valor da causa, nem sempre isso está associado a valor da causa. Porque eu tenho audiências aqui, onde a proposta de acordo é 100 mil reais. Valor de causa, 5 milhões. E não necessariamente ela é uma audiência especializada. Até porque os meus clientes sabem que eu trato todas as audiências lendo as teses e lendo os casos e fazendo tudo. E isso não é especializado. Isso é básico. Então, não é só porque o valor do acordo é 100 mil. Sabe quando vai ser especializada para nós? Quando o cliente pontuar que aquele caso ele tem uma atenção especial. Então, eu já atendi uma audiência considerada, no meu ponto de vista, especializada no JEC. Só que era uma audiência extremamente importante estrategicamente para o meu cliente. E isso é especializado, porque o cliente pontuou, né? Então, por exemplo, diligências que eu considero eventualmente especializadas, não que o cliente pontue, mas porque elas são diferenciadas. Então, uma diligência para, sei lá, desocupação de um imóvel, que a gente faz isso, acompanhar a imobiliária lá para fazer a vistoria e assinar o laudo lá, assinar a perícia, pode ser diferenciado. Isso é bem diferente do que uma diligência de você ir no fórum tirar cópia de processo. Não necessariamente o meu cliente pontuou que ela é especializada, mas assim eu a considero, porque é diferente. Acompanhar o oficial de justiça? Talvez, tá? Não, isso assim, as diligências e as audiências, elas são bem diferentes, assim, quando a gente fala de especializado, tá? Eu vou dar um exemplo aqui de uma diligência especializada que eu já falei várias vezes, em várias lives, mas como eu sei que tem gente nova aqui, então eu vou falar novamente. Eu trabalhava em uma multinacional que tinha relação, na parte contenciosa, com o direito marítimo, lá, portuário. E aí, às vezes, as embarcações ficavam presas no porto com carga perecível. Então, eram milhões de reais, né, que estavam em jogo. E ela pagava 3 mil reais para fazer um despacho de uma liminar para liberar a embarcação do porto para um correspondente na Baixada. E pagava sorrindo, não achava isso caro. 3 conto para fazer um despacho, pedir uma liminar. Mas por quê? É qualquer correspondente que faz esse tipo de diligência? Não. É alguém que realmente entenda da matéria. Então isso é especializado. Isso é extremamente especializado. 3 mil reais para fazer um despacho de uma liminar. Agora,
O especializado dentro de uma audiência tem vários, possui vários vieses, vamos dizer assim. Desde a matéria até o cliente tipificar essa audiência como sendo especializada. Uma sustentação oral em um tribunal, na minha concepção, é uma audiência, que não é audiência, não é uma sustentação, especializada. Por mais que seja simples a matéria, é diferente. O valor que você vai cobrar é diferente, o tempo que você vai se dedicar a isso é diferente, de estudo, né? A isso é diferente, e até mesmo lá, fazendo, sustentando, é diferente de uma audiência no Procon. Isso sim, eu considero como audiências, que não é audiência, não é sustentação, mas enfim, especializadas. A audiência que o cliente pontuar, como o Fernando, várias vezes isso acontece aqui, ó, Fernando, estou com um caso aqui que o cliente é crica, tal, eu quero alguém muito bom, alguém sagaz, alguém que tenha trânsito no fórum. E você vai olhar o valor da causa, ele é simples, a matéria é simples, né? Direito consumidor, às vezes, direito à área de seguros, mas o cliente exigiu que fosse tratado diferenciado. Tanto aqui na Fórum Delivery, alguns casos, os clientes pedem para eu tomar a frente, analisar, em que pese a minha equipe ser extremamente eficiente nesse ponto, mas elas têm outros casos também para cuidar. Então, às vezes, eu prefiro olhar determinado caso, porque elas têm vários para olhar e eu só fico com os casos que realmente o cliente quer que eu cuide, pessoalmente. Então, como eu tenho poucos casos, teoricamente, eu vou dar uma atenção maior. Não que a minha equipe não dê, mas que eu vou dar uma atenção diferenciada. Do meu ponto de vista, essas diligências dentro da Fórum Delivery e essas audiências, eu trato como especializadas, ainda que não seja. Então, o fato é o seguinte, muito cuidado para vocês rotularem o que é ou não é. Uma diligência em delegacia, não acho que é uma diligência especializada. É uma diligência. Se tirar cópia de um inquérito, qualquer um faz. Agora, conversar com o investigador, conversar lá com o policial, ir lá no criminal, acompanhar um flagrante, sei lá, qualquer coisa assim, isso é especializado. Então, rótulos na correspondência são muito perigosos, quaisquer que sejam. Um minutinho, então vou tomar uma aguinha. Rótulos para precificar é perigoso. Rótulos para discriminar o seu trabalho eu também acho perigoso, tá? Isso tudo a gente vai falar lá no workshop. Agora, fato é, às vezes o cliente ele precisa realmente, assim, de correspondentes que, por exemplo, vou dar um exemplo, vai. Em Brasília, os correspondentes de lá, eles têm a sorte, né, de estarem na comarca onde tem os tribunais superiores e muitos clientes precisam de uma atenção especial naqueles órgãos em específico. Então, quando você sabe conduzir um trabalho lá, fazer uma sustentação oral, ir lá, conversar, saber como funciona o trâmite e tal, isso é especializado para qualquer cliente, consumidor ou não. Então, eu estou usando esse caso de Brasília porque, real, lá a coisa é diferente. Claro que daí tem as diligências no fórum normal, as audiências no fórum normais, mas quando se trata de situações nos tribunais superiores, geralmente as audiências ou diligências, elas são especializadas. Despachar memorial, entregar, às vezes, muitas vezes, só o memorial com o assessor, conversar, pedir pauta para sustentar, isso tudo a gente trata de forma especializada, realmente, tá? E as diligências também. Mas não é tudo. Despacho é uma diligência especializada? Não acho. Não acho mesmo o despacho uma diligência especializada. O despacho geral, tá? Geral. Despacha naquela petição. Agora, quando você tem que, por exemplo, distribuir um agravo, esperar... Hoje os agravos são eletrônicos, vai, a coisa toda é muito rápida, mas... Vou dar um exemplo quando não era, tá? Aqui, quando eu tinha que fazer esse tipo de trabalho. Eu era estagiária. Ia lá, distribuía um agravo, esperava sair a numeração, descobria qual era a câmara, aí eu tive que fazer isso, por isso que é o exemplo que eu tô dando, tá? Eu precisava conseguir o efeito suspensivo num agravo, porque estava com um problema lá de levantamento de um valor que se a outra parte levantasse, a gente nunca mais ia ver. Então eu tive que distribuir o agravo, ver qual era a câmera que ia sair,
saindo a câmara, eu liguei para o assessor para marcar, para despachar aquilo com o desembargador. Eu era estagiária, tá bom? Do 5º ano, e eu fazia isso. E o advogado me acompanhou, óbvio, mas a incumbência de fazer todo o procedimento e agilizar aquele, conversar, né, com o desembargador sobre o meu pedido no agravo, tudo fui eu que fiz. O advogado ele só me acompanhou e depois conversou com o desembargador junto comigo. E isso é uma diligência especializada, porque eu fiz todo um movimento para que isso acontecesse, tá? Agora, só ir lá despachar uma petição, meu ponto de vista, tá? E, Fernanda, quem é você na fila do pão para falar o seu ponto de vista? Eu sou empresária há 8 anos na correspondência jurídica e há 12 anos eu trabalho na correspondência. Já vi muita coisa. A minha empresa já teve muitos funcionários, eu já atendi milhares de clientes, então eu já fiz milhares de audiências e milhares de diligências ao longo desses 8 anos. E isso me trouxe um pouquinho de sabedoria nessa área, vamos dizer assim. Então, cuidado com essa sacada. Então, assim, como então se tornar um correspondente especializado? Vamos dizer assim, né? Porque tem-se sei lá, comenta-se muito que os correspondentes especializados ganham mais. E aqui eu tenho que fazer uma ressalva. Por quê? Correspondente especializado não trabalha muito com volume. Porque não dá para você ser especializado e trabalhar com volume. Entende? Eu acho que eu vou catalogar aqui em 3 situações, tá? A diligência normal, a diligência normal especializada, eu acho que eu tô aqui no meio. E a especializada, tá? Que é aquele cara que cobra R$3.000 fazendo um despacho de uma liminar, beleza? Porque quando você entra... Por que eu falo que eu tô aqui no meio? Porque eu sei a prestação de serviço que a minha empresa faz no mercado. Não vou falar que a gente não erra... Porque, né, Deus o livre. Todo mundo erra. Aquele cara que fala que não erra, ele tá mentindo. Porque todo mundo erra, tá? Todo mundo. Mas eu tenho um trabalho diferenciado com os meus clientes, porque o meu foco é no sucesso do cliente, tá? E existem muitas, e a maioria, e talvez 98% do mercado das logísticas, que estão nem aí para o sucesso do cliente, né? Querem mais saber de volume. Não que eu não esteja preocupado com volume, mas a minha preocupação é manter qualidade com volume, tá? E preço. É tipo missão impossível, né? Preço, qualidade e volume. É tipo, oi? Como assim? Mas o especializado, ele requer uma atenção que no contencioso convencional não dá. Então, por exemplo, eu tenho 100 diligências por dia para fazer, tá? Se você pega 2 especializados, assim, aqueles parrudo mesmo, aqueles que, cara, eu preciso ficar ali, ó, full time com o correspondente, isso vai me demandar um tempo muito grande, tá? Se eu cobrar R$30 e eu tenho 100 diligências por dia, na especializada, pode ser que eu cobre R$300, máximo. Mas eu vou ter 2 ou 3. Sacou? Então, é como eu disse há pouco, né, na live, é muito complicado generalizar na correspondência e rotular. Porque eu sei ganhar dinheiro, e eu vou ensinar isso no workshop, com contencioso de volume. E eu também sei ganhar dinheiro no especializado, porque eu faço as 2 coisas. E olha, eu vou te falar, o cliente que é contencioso, aquele grandão, né, de massa, vamos dizer assim, ele tem especializado no escritório. Eles têm, tá? Todos eles têm. Acontece que o especializado, ele é a gordura, é o gostosinho. Nem, assim, com certeza o seu cliente não vai te conhecer e vai te passar um especializado. Mas tô falando de especializado parrudo, não tô falando despachar petição, porque isso não é especializado, isso é uma diligência, tá? Tô falando especializado mesmo, aquela parada sinistra. Ele precisa confiar em você antes de fazer isso. Por exemplo, os meus maiores clientes aqui, eu atendo muito mais o contencioso deles do que o especializado. E eu até prefiro assim. A não ser que eu crie uma equipe só para atender os clientes especializados. E aí,
eu vou cobrar por isso. E eu já tive isso, por isso que eu tô falando. Eu já tive um núcleo dentro da Fórum Delivery, porque eu tinha um cliente que era muito específico, muito exigente. E eu criei uma equipe só para atender especializado e eu cobrava muito caro essas diligências. E tá tudo bem, o cliente pagava. Mas essa carteira desse cliente só veio para mim depois de eu fazer 2 anos do contencioso de volume deles e eles entenderem como eu trabalho. Aí eles me entregaram essa carteira. Então calma, né? Não adianta você falar, eu sou especializado, o que você fez? Processo civil. Não, meu amor, você não é especializado. Não é. Porque para correspondência isso não é importante. Entende? O importante é você desenvolver determinadas matérias. Chegou um ponto na Fórum Delivery que nós fazíamos e tratávamos como especializadas as audiências de plano de saúde. Porque nós fazíamos tanto e sabíamos muito das resoluções da ANS, muito. E aí a gente fazia defesa oral, tranquilamente em audiência. Porque eu conhecia o meu cliente e eu conhecia as teses de defesa dele. E aí a gente fazia, mesmo quando o cliente mandava... Nossa, gente, espera que eu acabei de ver um recado do XP. Que a bolsa tá batendo os recordes, depois eu vejo. Que apareceu aqui no meu aplicativo, eu tenho que dar uma olhada nisso daí. Como nós fazíamos muitas audiências para eles, a gente já conhecia a tese de defesa. Então, considerávamos muitas dessas audiências como especializadas, porque muitas vezes o cliente mandava a defesa errada, e salvamos várias vezes esse cliente, mas tá tudo bem, porque a gente fazia defesa oral. Percebam a diferença? Um outro ponto que eu coloquei aqui, ó. Existem degraus para você trabalhar com correspondência especializada. Tanto é verdade que isso vai muito assim da confiança. Existe sim a possibilidade de você trabalhar com a correspondência especializada e não ter trabalhado antes com a contenciosa? Existe. É mais difícil acontecer, mas existe. Porque tem clientes que não têm contencioso. Eles só têm especializado, eles procuram um correspondente que atenda nesse sentido e eles vão atrás. Então, não é que não existe. Existe. Mas aí você precisa se posicionar como correspondente especializado. Vou dar um exemplo. Meu cliente, semana passada, pediu um orçamento para fazer uma sustentação, um despacho de memorial e uma sustentação oral em um tribunal superior de um determinado estado. Nós temos correspondentes naquela comarca e o valor foi bem mais alto do que uma diligência normal. Bem mais, tipo 10 vezes mais, tá? Ou mais, acho que mais de 10 vezes mais. Mas beleza. Agora, pergunto. Eu joguei no Google correspondentes especializados na comarca tal. Apareceu algum site? Não apareceu. Então, o primeiro ponto, se você quer ser um correspondente especializado, o mínimo que você tem que ter é um site. E o mínimo que esse site tem que ter é escrever que você é um correspondente especializado e por que você é um correspondente especializado. Se você escrever que você é um correspondente especializado porque você manda cópia legível, pelo amor de Deus. Se você escrever que você é um correspondente especializado porque você leu o processo, só Jesus na sua causa. Porque isso não é audiência especializada. Porque todos os correspondentes deveriam fazer isso. Ai, Fernanda, mas eles não fazem. É porque eles são ruins. E é por isso que eu tô aqui e eu ensino o CAP. Porque todos os correspondentes têm que ser assim. Todos os correspondentes têm que ter orientação para ir para a audiência, ler a defesa e ler o processo, ainda mais se ele for eletrônico. Se você não faz isso, na minha opinião, não é um bom trabalho. Não é. E acabou. Ai, Fernanda, mas o cliente não manda orientação. Sim, eu sei. Eu também sou correspondente. E os meus clientes, às vezes, não mandam orientação. E é isso mesmo, real. Mas aí, o que a Alessandra faz? Quem é a Alessandra, Fernanda? A Alessandra é minha advogada no Fórum Delivery, que cuida das minhas audiências. O cliente não manda orientação, a Alessandra questiona. Quando eu fecho com um cliente, o que é fechar com um cliente? Quando eu fecho, a partir de agora o Fórum Delivery vai atender as nossas audiências, tá bom? Tá bom. Beleza? Eu converso, obviamente, com os coordenadores, com os sócios, eu conheço. E eu coloco como funciona o Fórum Delivery. Falo, lindo, é assim, nas audiências, eu peço as orientações com 24 horas de antecedência. O que é orientação? É o resumo do caso, resumo da tese de defesa, proposta de acordo.
Isso para mim são as orientações. Eu aviso o meu cliente que a gente trabalha assim. E o meu cliente está ciente. Se ele não manda as orientações, por exemplo, chegou 10 audiências desse cliente. Aí a Alessandra me liga e fala assim, Fernanda, esse cliente não está mandando orientação de audiência. Aí eu ligo para a coordenadora, eu falo, oi fulana, tudo bem e tal. Lembra que a gente alinhou que vocês tinham que mandar orientação? Ah, lembra, então, os advogados não estão mandando. Como que a gente vai fazer? Vai mandar assim mesmo? Mantém? Você vai chamar a atenção do pessoal? Como você vai fazer? Só isso aqui que eu fiz, eu poderia chamar de especializado. Real. Porque a gente tem esse cuidado, tá? E aí o cliente vai falar assim, não tem mesmo. Aí o que a Lê faz? A Lê, ela já leu as defesas desse cliente e ela já meio que sabe o que tá rolando, entendeu? E ela pega o trecho ali, pelo menos da inicial, da síntese dos fatos, e dá uma lida no geral e manda para o correspondente 2 linhas que seja, mas ela manda a orientação, tá? Na maioria das vezes isso acontece. E quando o cliente, mas se o cliente não mandar orientação, ele está ciente de que o correspondente está indo sem orientação. Por quê? Porque eu falei para ele. Eu alinho. Não tem nenhum cliente que entra aqui na Fórum Delivery, principalmente as carteiras grandes, que eu não falo como é o procedimento da nossa empresa. Tá? Ai, Fernanda, você impõe? Eu faço uma sugestão. E eu explico o que pode acontecer com ele, caso ele não acate a minha sugestão. Olha, se você não mandar orientação, o correspondente vai despreparado para a audiência. Isso pode dar merda. Você tá ciente da merda? Eu deixo ele bem ciente. E aí, se ele não quiser, tá tudo bem. Somos correspondentes. O cliente está sempre certo. Mas mesmo assim, a Lê faz um filtro e ela faz tipo um mini resuminho e ela manda pro correspondente na maioria das vezes, tá? Então, é especializado fazer isso? Olha, na minha opinião, todo correspondente tinha que fazer, sabe? Ah, o cliente não mandou orientação, pergunta. Ah, o cliente não mandou defesa, pergunta. Né? Se o processo é eletrônico, cara, entra lá e vê o processo, saca? Por exemplo, não sei se alguém aqui acompanhou no Story, semana passada eu fui fazer uma audiência com o Bruno, uma cidade próxima aqui, e o cliente mandou só a inicial. Mandou mais nada. Mandou só a inicial e o protocolo da carta de proposição. O que a gente fez? A lei entrou, o processo era digital, a lei entrou, baixou a contestação, eu e o Bruno lemos a contestação, eu li a inicial, eu anotei os pontos controvertidos, né? O que é isso? Inicial, contestação, os pontos controvertidos. E eu fiz a minha orientação e levei para a audiência. Não tinha proposta de acordo, mas eu sabia o que estava acontecendo. O cliente não mandou, mas eu fiz. Isso é especializado? Não, não é. Isso é o mínimo que o correspondente tem que fazer. Porque se você quiser ser um correspondente só para ir lá bater foto do processo, entrar mudo e sair calado da audiência, tá tudo bem. Tem cliente também que, tá nem aí. Mas o que eu fiz, eu não considero especializado. Porque é jogar demais a profissão de correspondente no lixo, demais. Falar que isso, que é tão pouco, seja considerado especializado. Cara, especializado, a parada é outra. A parada é louca. A parada é sinistra. E aí você pode cobrar mais. Mas existe sim o meio do caminho aqui. Que eu acho que a minha empresa se enquadra nesse meio do caminho. Que são clientes que não pagam como especializado, mas também não pagam muito mal. Estão ali, no limite da vida. Mas tem uma exigência mínima intelectual para que seja cumprido os atos. O que é inteligência mínima? É ler a inicial, ler a contestação e ler as orientações. Para mim isso é mínimo da vida. Para você viver. Eu acho isso, entendeu? É o mínimo. Então eu bem sei que tem cliente que não tá nem aí com a hora da pipa. Tem cliente que não tá nem aí. Mesmo. Tem cliente que só quer saber de... Opa, voltei. Voltou pra vocês? Eu vou dar um berro aqui bem alto, tá, gente? Ô, Bruno!
Eu acho que minha internet caiu. Tem que desconectar e conectar de novo. Mas ela fica longe daqui. Deixa eu tentar fazer isso. Espera aí, gente. Fica na live. Espera aí. Espera aí que eu vou tentar conectar a internet de novo. Fiquem aí. Voltei. Vamos ver se volta a internet. Vamos ver o que acontece. Vocês estão me ouvindo agora? Tô no meu 3G. Vocês estão me ouvindo agora? Ali no YouTube caiu mesmo. Que pena. Será que caiu mesmo? Bom, vocês estão me ouvindo aí, né? Deixa eu ver. Coloca aí nos comentários pra mim. Ah, vocês estão, beleza. Colocaram aí. Tá bom, beleza, beleza, beleza. Depois eu volto e vou ler todas as perguntas e as dúvidas que vocês colocaram, tá? Então, vamos lá. Onde eu parei? Tá, lembrei. Você é especializado. Você quer se tornar um correspondente especializado? Tá, tudo bem. Então, vamos lá. Você precisa se especializar. Então, você precisa escolher uma área, fazer bastante diligência e audiências dentro daquela área, estudar o assunto. E aí, você se coloca como correspondente especializado em determinado assunto. Eu acho muito preocupante se, por exemplo, alguma coisa que eu jamais faria, tá? Me considerar especializada e falar assim para o meu cliente, olha, na minha empresa, eu considero especializado porque a gente lê o processo, tá? Porque, né, meu cliente ia falar, sério? Existe alguém que não lê o processo para gente? Então, como é que eu falo pro meu cliente? Como é que eu falo pro meu cliente? Eu falo, olha, eu tenho uma equipe que trata as audiências separadas das diligências e a minha equipe de audiência lê as orientações junto com o correspondente, manda a tese de defesa, lê o caso, lê a ata, tá. É um trabalho especializado dentro da minha empresa que eu faço. É um serviço especializado. Não necessariamente eu sou um correspondente especializado. Entenderam a diferença? É o serviço. A minha devolutiva com o meu cliente é especializada. Não a matéria. Mas se você quer ser um correspondente especializado, primeiro você realmente precisa se especializar em algo e faça um site e deixe isso muito claro. Esse exemplo que eu dei, que eu estava procurando um correspondente para fazer despachar memorial e depois fazer a sustentação, eu joguei lá, correspondente especializado com marca tal, não apareceu nenhum. E vejam só, eu estava com cotação de alguns correspondentes que são especializados, né? Mas não tem. Então, você tem que se posicionar, cara. Porque senão vai ficar muito difícil, entendeu? E aí, a especializada, você consegue cobrar mais? Consegue. Mas no contencioso, você tem mais volume. E o contencioso tem várias nuances, gente. Tem o contencioso que paga muito mal e que não tá nem aí pra qualidade técnica, não tá nem aí se você se dedica, não tá nem aí, entendeu? E tem esse contencioso. Tem o contencioso que não, que paga um pouco melhor, não é especializado, mas paga um pouco melhor e tem volume. Eu procuro me posicionar nesse meio, tá? Porque pra mim não vale a pena atender por um valor muito baixo, porque eu tenho que terceirizar. Se fosse eu na ponta, assim como já fui um dia, e a minha história começa assim, tava nem aí, fazia tudo que aparecia porque eu queria era experiência, eu precisava de dinheiro. E eu falo, a carreira, ela é construída, gente. Tá tudo bem você querer ser um correspondente especializado, e eu voto nisso. Mas primeiro, se especialize, entenda o que é a correspondência especializada. Lê uma orientação, lê um processo, isso não é especializado. Eu falei 500 vezes nessa live e vou passar a minha vida falando, porque falar isso significa que os outros correspondentes não têm que fazer isso.
e uma coisa não exclui a outra. Especializado é outra parada, tá? E aí você pode começar, eu sempre falo, né? Começar de baixo, né? Vamos dizer assim. Eu não nasci sócia de uma logística jurídica, eu não nasci, né, faturando o que eu faturo hoje. Eu comecei há 8 anos atrás e eu conquistei o meu espaço porque eu construí uma carreira. Eu errei muito, eu acertei muito, eu pedi muita desculpa, eu reconheci muitas vezes que estava errada, eu errei, eu acertei, eu anotei, eu montei a equipe, eu acabei com a equipe, eu fiz várias coisas para chegar até onde eu estou hoje, faturar o quanto eu faturo hoje. Minhas metas são muito mais agressivas para o ano que vem. Esse foi o melhor ano da Fórum Delivery, melhor em 8 anos foi esse ano, em termos de faturamento. Passamos o faturamento de 1 milhão por ano em agosto já. Então foi muito mais. E olha que interessante, né? Os processos estão digitalizando cada vez mais e quanto mais as pessoas falam que o trabalho vai acabar, mais eu ganho. Minhas metas para o ano que vem são muito maiores. Eu faço especializado? Também. Mas eu vendo que minha prestação de serviço é especializada. Porque eu realmente trato as coisas como elas devem ser. E eu penso com foco no sucesso do cliente. O que não é tão simples. Uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Eu também penso no cliente. Aí das 6h30 cai a caneta, eu não atendi uma ligação. E ter a coragem de falar que tem foco no sucesso do cliente, não atendendo a ligação fora do horário. Sabe? Entendeu? Então, assim, vai para o especializado? Vai. Mas entenda que existem processos, né? Para chegar até lá. Porque você pode queimar o filme, né? Falando que e a coisa toda e... chega lá um bagulho super difícil de você fazer, você não sabe fazer e, você é especializado. Então, cuidado, tá? A ideia é você começar de baixo, vamos dizer assim. Não vou falar baixo porque, né, eu faço isso. Mas até chegar ao ponto de você realmente crescer na carreira, enfim. E aí você delegar. Pessoal, no YouTube eu acho que travou geral. Mas aqui no Instagram vocês estão me vendo que eu tô vendo coraçõezinhos. Deixa eu ler aqui algumas dúvidas. Se vocês têm dúvida relacionada à correspondência normal e especializada, mandem aí que a hora é agora, hein? Ou cale-se para sempre. Tô aqui do Thiago, pronto. Família fã, Thiago, gostei. Família fã, massa. Ó, Vera Cap. Olha a Simone falando, venho para a Família Cap. Gente, Família Cap, como eu disse, né? São os alunos do treinamento correspondente da performance, que na minha opinião são os correspondentes que estão mudando o mercado da correspondência no Brasil, porque eu garanto o curso que eu ministro, que é o único curso de correspondente jurídico que existe no mercado, porque, imaginem, né? Quando eu comecei a falar sobre isso foi em 2016, que eu comecei, né, a publicar os vídeos e tal. E ninguém nem queria saber da correspondente jurídica, né? Correspondente, o pessoal tinha asco, né? E agora o pessoal já tá vendo a correspondência com outros olhos. E eu preparei esse curso, inclusive a regravação agora, 2.0, né, do CAP, com muito carinho, e eu não poupei esforços para passar o meu conteúdo real, genuíno e profundo, do que eu aplico na minha empresa. E por isso que eu tenho certeza que os correspondentes do CAP, eles são os correspondentes que vão mudar o mercado, tá? Não raro, quando a gente contrata na Fórum Delivery, contratamos muitos alunos também do CAP. Alguns dão problemas, né? Mas tá tudo bem, é a vida, todo mundo erra, como eu disse no começo da live. Mas algumas pessoas que não são CAP ainda, mas eu sei que assistem meus vídeos, porque tratam a gente diferente, acusam recebimento, eu mando um relatório de audiência, eu falo, você aí assistiu meu vídeo, cara. Porque ninguém falava sobre isso antes na internet, né? Então, esse workshop que nós vamos começar agora, no dia 18, faltam 6 dias, ele vai ser o último workshop do ano, tá? É o 10º workshop do correspondente jurídico, e no final eu vou abrir a turma para vai ser a 10ª turma CAP, tá? A última do ano, beleza? Então, se você quer começar o seu 2020 diferente, meu filho, eu acho bom você vir para a Família CAP. Porque não só as técnicas que eu ensino, né? Mas é a galera que tu vai encontrar lá.
É uma família, é por isso que a gente fala família CAP. A gente tem até um GIF lá, ninguém solta a mão de ninguém, é real, são os grupos assim que a gente mais fala e é tudo com coerência, sabe? Não tem bom dia, boa tarde, boa noite, política, isso aí não tem. Então é correspondência. E advocacia, né? Tem muitos CAPs também que tiram dúvidas relacionadas a processos, né? Coisas jurídicas, real, né? Então o pessoal às vezes se sente muito sozinho, né? Meu Deus, para quem que eu vou tirar essa dúvida de direito de família? Como é que faz esse inventário? Como é que faz essa parada aqui e tal? E tá sozinho. No CAP não tá mais sozinho, né? Tem todos os alunos ali conversando e tirando as dúvidas e assim nasce a família CAP, tá? Só para vocês que são novos aqui, não entendem o que é. E esse é o meu propósito. Quando eu comecei o projeto Correspondente Alta Performance, nem tinha aluno ainda, o meu propósito era unificar a classe dos correspondentes, né? Fazer a galera entender, ter menos raiva, né? Saber cobrar, saber se posicionar. Esse é o meu sonho. É um sonho real mesmo, real. Porque eu sou correspondente, eu vivo isso. Todos os dias da minha vida. Desde quando eu larguei o mundo corporativo, em 2011. E esse é o meu projeto. Então, esse correspondente alta performance é tudo, assim, o workshop, já batemos aí 15 mil inscritos para esse, vai aumentar, porque ainda temos mais 6 dias de inscrição para o workshop. Vai ser muito, muito incrível. Vamos ver se vocês têm alguma dúvida, tá? Gilvan da Moura. Eu conheci por conta de uma advogada da minha cidade, deve ser o CAP, né? Fábio, nunca assistiu, hoje você assistiu, então depois você me conta aí se você gostou, se você entendeu, se fez sentido pra você, se agregou valor. Vamos lá, o que mais? Aline, como atuar com correspondência sem pagar planos para sites? No workshop eu vou ensinar a prospecção ativa. Eu vou começar a ensinar a prospecção ativa e dentro do treinamento eu me aprofundo nessa prospecção ativa. Tá? Mas existe, é possível, e é assim que eu faço. Eu não assino o site, nem sei quanto tempo, deixa eu ver. Eu acho que eu parei de assinar a plataforma em, sei lá, nem lembro há quanto tempo, né, que eu não assino. Eu tô cadastrada, eu acho, no Correspondente na Web, mas assim, não recebo diligências por lá. Porque eu faço prospecção ativa desde que eu abri a Fórum Delivery, desde 2011. Eu nunca fiquei esperando contratação em plataforma. E eu vou ensinar no workshop, tá? E muito mais profundamente dentro do treinamento. Monize, aluna CAP. Muita aluna CAP aqui, ó. Doutora Andréia também. Advogada antenada, é aluna do CAP, do meu treinamento, doutora Andréia Bechara. Que mais? Vamos ver se vocês têm dúvida aqui. Pessoal, o Lucas, família CAP, a Vera. Peraí, gente, que eu não rolei, né? Eu não tava lendo o que vocês estavam escrevendo. Daniel, você é linda, muito obrigada, Daniel. Contrata eu como seu correspondente aqui em Mato Grosso, Danilo. Preciso tanto fazer o meu time de cadastro, Danilo, você não tá ligado? Tô só esperando o recesso para eu conseguir fazer algumas questões administrativas na empresa. Não é só isso não, eu preciso contratar estagiário para minha equipe, eu preciso aumentar a Fórum Delivery, mas eu tô sem tempo agora porque eu tô muito focada no workshop. Mas isso vai acontecer, tá? Iris, você sempre foi chata, mas é uma fera. Caraca! Eu sou chata? Pô, magoou agora, hein? Marcelo, trabalhista e especializada. Muito bom, mas Marcelo é CAP. Ah, voltou. Tá, peraí. Quanto cobrar para fazer um acompanhamento para notificação extra? Yara, você não tá na live, Yara. Você acabou de me ligar. Eu tô na live, Yara. Tô na live. Deixa eu mandar aqui no seu WhatsApp. A Yara é aluna CAP, mas ela também hoje foi cliente. Então, a precificação é uma coisa muito complicada a gente falar aqui, faltando 4 minutos para acabar a live, doutora. Vem para a família CAP, porque no CAP, para quem é aluno, eu tiro todas as dúvidas que você quiser da sua vida. Entendeu? Fernanda, como que eu faço para ter produtividade? Faço.
Fernanda, quanto que eu cobro fazer uma diligência? Falo. Fernanda, como que faço para escalar? Ensino. O que você quiser, entendeu? Mas é para família CAP, porque senão... Yara, tô em live. Já te ligo. Que mais? Ainda não consegui diferenciar a diligência especializada. Poderia dar mais exemplos? Dou. Peraí, Carol. E tem aqueles que exigem um trabalho de excelência, mas querem pagar R$20 em diligência. Ô, Cláudia, mas só pra te falar, isso aí são todas as profissões, eu acho, viu? Todas. Não é só correspondência. Isso aí tá tudo bem, né? Cada um com a sua vida. Queimou algumas pontes. Nanda, eu vou fazer uma live de queimar ponte. Eu tô aqui pensando se eu vou fazer amanhã, se eu vou fazer na quinta ou se eu vou fazer na sexta, mas eu vou fazer. Que já tá escrita a live, que tá assim, acho que vai ser a melhor live que eu já fiz na minha vida. Acho que eu vou fazer domingo, essa live, domingo à noite, antes de começar o workshop. Pronto, vou fazer domingo à noite antes de começar o workshop. Anota aí já, tá? Porque vai ser, tá? Vamos lá. Caio, correspondência necessariamente deve ser com OAB na mão? Não, Caio, eu não tenho OAB, eu sou correspondente. Beleza? Contando os dias, eu também. Hoje ficou pronta a sala de aula, gente. Tô terminando aqui de fazer os últimos detalhes, mas a sala de aula ficou pronta. Tá totalmente diferente do workshop passado. Tá massa, sério. Vocês vão gostar muito da sala de aula. Como assim sala de aula, Fernanda? É porque as aulas do workshop não vão ser transmitidas no Instagram nem no YouTube. As aulas do workshop, elas vão ser transmitidas na sala do workshop. Ah, você pensou... que seria aqui? Não, não, não. Bacharel também pode ser correspondente, a Ju colocou. Sim. Que mais? Luciana, você disse que tem que especializar em uma área para ser correspondente especializada. Na sua opinião, qual área é considerada melhor para investir? Ai... Difícil. Eu descobri, inclusive, recentemente que existe campo na correspondência para quem trabalha com tributário. E em breve vocês vão ter novidades sobre isso. Um parceiro me procurou, eu achei muito interessante o trabalho dele e eu vou divulgar. Em breve. Eu não sabia que tinha correspondência na área tributária, hein? 12 anos da correspondência e eu não sabia. Agora eu sei. Que mais? Espera aí que eu tô procurando aqui, viu, gente? Ah, Fernanda. Quais os escritórios que pagam bem na correspondência? Oi, Yara! Yara, então, eu tô na live, por isso que eu não te atendi. Me perdoa. Mas eu já te ligo, tá? Tem na área de previdenciário? Tem, Fernanda. E viu, quais escritórios que pagam bem? Lá no CAP a gente tem, lá no CAP nos alunos, tá? A gente tem a lista dos maus pagadores, dos bons pagadores... Lá no CAP é massa, viu? Você tem acesso a todas essas informações. Ai, meu Deus, que pena ali no YouTube que travou. Tinha bastante gente. É uma pena. O YouTube eu ainda vou descobrir uma forma mais legal de transmitir para vocês, viu, gente? Onde é CAP? Fernanda, CAP é o meu treinamento. Treinamento correspondente alta performance. Que eu abro as inscrições no final do workshop, tá? Mas esquece CAP agora. Vocês precisam focar no workshop. Esquece CAP. Assiste o workshop, entende a minha história, entende de onde eu vim, por que eu comecei na correspondência, por que eu entendo e domino a correspondência 100%. Não há pergunta que você vai fazer para mim que eu não vou saber responder na correspondência. Não estou falando da advocacia. Eu falo na correspondência, gestão de equipe, produtividade, empreendedorismo. Sério, sério. Eu manjo desses paranauê pra caramba, cara. E é por isso que eu produzo um workshop para mais de 15 mil pessoas, porque eu entendo. E eu ponho o meu na reta, eu faço vídeo, eu falo mesmo, e eu dou um treinamento. Eu tenho mais de 700 alunos, então assim, se preocupa com o workshop. Assiste o workshop, assiste todas as aulas. Não adianta só se inscrever e não participar, tá, gente? É igual fazer inscrição na academia e não ir. Como que você vai ter resultado se você não assistir às aulas? E só com as aulas do workshop,
você já vai aumentar o seu faturamento. Eu garanto isso. Tem vários depoimentos de alunos. Pergunta pro Lucas, que tá aí, a Monize, a própria Yara, que é minha aluna também, das turmas mais antigas, e minha correspondente também, e minha cliente também no Fórum Delivery. A gente é tudo, né, Yara? Pergunta pra eles, né, se só com o workshop eu já consigo ganhar dinheiro na correspondência? Sim. Sim, consegue. Eu elaborei o workshop para isso, tá? E depois, se fizer sentido para você, dar um passo, né, subir mais um degrau, aí sim você vai estar preparada para participar da minha turma do treinamento CAP, mas existem alguns critérios de seleção e durante o workshop eu vou explicar como que funciona isso, tá bom? Foca no workshop, se inscreve pro workshop, assiste, é gratuito, online e tá tudo bem. E começa segunda-feira. Segunda-feira! Oi, Thay! E aí, amiga? Você tá aí na minha live? Tá legal, né? Ter amiga na live, gente. Onde é o CAP? O CAP é online. Olha a Ju. A Ju é aluna CAP, ó. Eu dobrei o meu faturamento após o CAP. Ju, eu vou printar, tá? Essa tela. Porque é muito importante as pessoas saberem disso, tá? De forma genuína. Né? A Ju tá aqui colocando que ela dobrou o faturamento e tá tudo bem. Certo? Como eu faço para participar do workshop? Cris, tem um link para fazer a inscrição no perfil do meu Instagram. Quando terminar essa live, clica lá, vai ter um linkzinho, só fazer a inscrição, entrar no canal no Telegram e no grupo do WhatsApp também. Entrem no canal do Telegram da Semana do Correspondente, gente, entrem, porque as aulas vão começar e eu vou gravar áudios longos sobre as aulas e só para quem tá no Telegram, tá bom? Temos os grupos do WhatsApp? Temos. Eu vou postar conteúdo nos grupos do WhatsApp também? Vou. Mas eu quero focar muito no Telegram, tá bom? Tem bastante gente já. E o grupo Telegram, se você entrar hoje, você consegue ver tudo que eu já publiquei antes. Então é muito massa o Telegram por conta disso, tá bom, gente? Já apareceu o contador aqui, eu vou ter que encerrar já essa live, certo? Fernanda, tenho 12 anos de advogado e quero ganhar mais. Então, vem pro workshop que eu vou te ensinar como que você vai ganhar mais. Tá bom? Mesmo. Bacharel. Então, não, mas pode tudo. Bacharel, advogado, estagiário, tudo bem. Gente, obrigada, viu, por participar da live. Se inscrevam no workshop. Começa segunda-feira. Beijo, Lucas. Beijo, Nanda. Beijo todo mundo aí que participou da live. Beijo, amiga Thay. Não sei se você ainda tá na live. Beijo, Ju. Beijo no mundo. Yara, vou te ligar agora, tá bom? Beijinhos.